Olá, eu sou o Badim, professor de matemática, e a gente vai hoje falar um pouquinho a respeito de porcentagem, continuando essa série de vídeos que eu tenho produzido aí para vocês. O assunto porcentagem é um assunto bastante explorado em diversas provas, Enem, FUVEST, Unicamp, vestibulares, e hoje a gente vai começar a trabalhar algumas noções importantes. Primeiro, a notação. Então, vamos lá. Quando a gente lê 20%, isso significa 20 dividido por 100. Se a gente fizer a conta, isso vai ser o decimal 0,2. Então, associar essa equivalência, que 20% é a mesma coisa que 0,2, é importantíssimo. Inclusive, habituar-se a fazer a volta. Como assim a volta? Se eu pego um número escrito na forma decimal e quero escrevê-lo em porcentagem, note que o símbolo de porcentagem divide o número imediatamente à sua esquerda por 100. Então, para a gente fazer a volta, basta multiplicar o número por 100. Ou seja, se eu tenho o decimal 0,375 e quiser escrevê-lo na forma de porcentagem, basta multiplicá-lo por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. Isto é, 0,375 equivale a 37,5%. Vamos só treinar um pouquinho essa ideia. Escrever na forma de porcentagem alguns números. Por exemplo, 3/5. 3/5 que está aí, você tem duas opções. Você pode dividir 3 por 5, você vai encontrar 0,6. E agora como é que faz a volta? Multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcentagem, 60%. Ou, se você está acostumado a trabalhar com frações, basta que você multiplique numerador e denominador por 20 e aí você vai obter uma fração de denominador 100, isto é, uma porcentagem. Fica 60 sobre 100, 60%. Vamos pegar o decimal 0,235, multiplicando por 100, 23,5%. Pega o decimal 1,7, multiplicando por 100, a gente vai ter 170%. Observe, e é fácil de observar isso, que um decimal maior do que 1 representa uma porcentagem superior a 100%, e vice-versa. Ok? Então, vamos começar a trabalhar cálculos de porcentagem. Vamos começar com uma conta muito simples. Se eu quiser calcular 23% de 4.000, é claro que você pode montar a tradicional regra de 3. 4.000 equivale a 100%, x equivale a 23%. Multiplique em cruz, você vai encontrar aí o 920, que é o resultado. Porém, esse método da regra de 3, ele limita um pouco. Eu gostaria que vocês atentassem para uma outra forma de calcular essa porcentagem. Então, vamos lá. Se eu falo para você assim, ó, calcula 2/3 de 75. Você consegue perceber que esse conectivo D tem uma função multiplicativa? Ou seja, se eu pedisse para que você calculasse 2/3 de 75, bastava fazer 2/3 vezes 75. Simplifica, chega em 50. Então, vamos usar essa ideia para calcular 23% de 4.000. Basta fazer 23% vezes 4.000. E aí, se você gosta de trabalhar com fração, escreva 23% como sendo 23 sobre 100, efetue a multiplicação. Chego lá no 920. Ou, se você prefere o decimal, você faz 0,23 vezes 4.000, chegou no 920. Tranquilo? Esse modo, ele é bem interessante quando você tem que eventualmente calcular porcentagens de porcentagens. Por exemplo, se eu perguntar para você, quanto é 30% de 70%? A regra de 3 já começa a ficar ruim de construir, mas essa ideia da multiplicação é bem tranquila. Basta multiplicar 30 sobre 100 por 70 sobre 100. E aí a gente vai obter 21 sobre 100, isto é, 21%. Padinho, eu gosto mais de decimal. Multiplica 0,3 por 0,7, você vai encontrar 0,21, que é 21%. Quer ver? Não fazer com regra de 3? Se eu perguntar quanto é 20% de 80% de 60%, aí fica muito difícil, mas se você pensar na ideia das multiplicações, fica tranquilo. Basta você fazer 20 sobre 100 vezes 80 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Devidamente simplificado, você vai chegar em 96 sobre 1.000.
96 sobre 1000. Se tivesse denominador 100, já estava em porcentagem? Basta dividir por 10, em cima e embaixo, 9,6%. Ok? Então, esses cálculos de porcentagens imediatas são importantes e espero que vocês tenham entendido como fazê-los. Outro tipo de pergunta. 4 é quantos por cento de 5? Então, vamos lá. Tradicional regra de 3 funciona. 5 está para 100%, assim como 4 está para X. Fazendo as continhas, você chega em 80%. Outro modo, se a gente usar a ideia da multiplicação que eu acabei de comentar com vocês. Então, vamos equacionar isso. 4 igual, não sei quantos por cento. Criativamente, X% de 5. Olha lá, ó. Colocando a fração, fazendo contas, eu chego em 80%. E tem um terceiro modo que me agrada mais, acho mais interessante ainda. Se eu falar para você assim, ó, ontem eu dei aula para uma classe que tinha 20 mulheres. Essa classe tem muita mulher ou pouca mulher? Resposta, depende. Se for uma classe de 25 alunos, é alguma coisa próxima do céu. Se for uma classe de 130 alunos, deve ser um curso de engenharia. Então, eu preciso relativizar. 20 mulheres é muito ou pouco? Se eu te disser mais uma informação, ora, era uma classe de 50 pessoas. Aí fica tranquilo, né, de cabeça já percebe que é menos da metade. A porcentagem seria uma maneira maravilhosa de exprimir essa relação. Mulheres em relação ao todo. Então você tem 20 em 50. 20 dividido por 50, 0,4, isto é, 40%. Aplicando essa ideia no nosso exercício aqui. 4 é quantos por cento de 5? Quero ver quanto que 4 representa em 5. Basta dividir 4 por 5, eu encontro 0,8, isto é, 80%. Ok? Então vamos lá. Exercício de aplicação. Enem. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulos. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos da ordem de. E aí vem as alternativas. Primeiro, interpretando o texto, você deve ter percebido que o vencedor teve 51% dos válidos. E aí a gente vai ao texto novamente. Quais são os votos válidos? Ele não disse quais são os válidos, mas ele disse quais não são considerados válidos. Os votos em brancos e nulos. Ora, então os votos válidos são o total, mas o total é 100%. Menos aqueles não considerados válidos, ou seja, tira 9%, tira 11%. E aí você vai ter 80%. E agora o exercício fica uma porcentagem de porcentagem. Quando eu falo 51% dos votos válidos, eu estou dizendo 51% de 80%. Isto é, essa continha aqui, facinho de fazer. Aí a gente vai chegar em 40,8%. Um padrão também que o Enem gosta muito, da ordem de. Quando ele fala da ordem de, ele está querendo dizer o valor mais próximo. 40,8% não tem, mas a alternativa mais próxima é B, 41%. Bacana? Muito bem. Agora eu vou falar com vocês de uma ideia interessante para fazer contas. Trabalhar com os fatores de correção. Prestem atenção que vale a pena entender essa ideia. Suponha que eu tenha um preço inicial X e esse preço vai sofrer um aumento de 30%. Bacana. Então o preço após esse aumento vai ser X mais 30%. Mas 30% do quê? 30% de X. Ou seja, essa conta pode ser reescrita assim: X mais 0,3X. Você poderia fazer a conta direta, mas eu vou fazer uma passagem a mais. Eu vou colocar esse x, que é fator comum, em evidência. Então vai ficar x que multiplica, parênteses, 1 mais 0,3. Esse 1 é a divisão de x por x e o 0,3 é 0,3x por x.
Note que dentro do parênteses apareceu 1 mais 0,3. Vamos entender melhor? Esse 1, 100%, valor inicial. Mais, porque aumento 0,3, 30%. Então, para eu dar um aumento de 30%, basta que eu multiplique o valor inicial por 1,3. Esse 1,3 é chamado fator de correção correspondente a um aumento de 30%. Note, 1,3 não é o aumento, e sim o fator de correção, ou seja, eu pego o preço inicial, multiplico por 1,3 e tenho o preço após um aumento de 30%. Vamos ver se você entendeu o espírito da coisa sem fazer as passagens intermediárias agora. Tenho preço inicial X, quero submetê-lo a um aumento de 5%. Basta que eu multiplique o preço inicial por 1,05. Olha lá, ó, esse 1,05 é 100% valor inicial, mais 0,05, 5%. Ok? Vamos ver de novo, ó, aumento grande agora. Valor X, vou dar um aumento de 200%. Tranquilo, gente, vamos pensar no fator de correção. Eu parto sempre de 1. Bacana. 1 mais 200%. 200 dividido por 100, 2. Então, basta multiplicar o preço inicial pelo fator de correção. 1 mais 2, 3. Às vezes a gente escuta coisas do tipo, olha, o preço de uma mercadoria triplicou. Aí o cara fala, teve um aumento de 300%. Bobagem. Triplicar significa ter um aumento de 200%, porque o fator de correção é 3. Beleza? Nós vamos treinar isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Se eu tenho um valor X, vou dar um desconto de 30%. X menos 30% de X. Fazendo aquela continha lá, x menos 0,3x, vou colocar o x em evidência e aí você vai ver que vai aparecer um padrão interessante. X por x dá 1, 0,3x por x dá 0,3. Então, dentro do parênteses, nós temos 1, 100%, menos porque é desconto, 0,3, 30%. Então, para eu dar um desconto de 30%, basta multiplicar o preço inicial por 0,7. 0,7 é o fator que corresponde a uma redução de 30%. Então você chega numa loja e fala assim, olha, à vista tem desconto de 10%. Você não precisa pegar o preço, calcular 10% do preço e fazer a subtração. Basta você multiplicar o preço por 1 menos 0,1. 0,9 é o fator que corresponde a um desconto de 10%. Só para a gente fechar essa ideia, vamos completar um quadro aqui comigo. Ó, acompanha esse quadro aí. Aumento de 20%. Qual é o fator? 1,2, para quem não entendeu ainda de onde vem esse 1,2. Parte de 1, que é 100% valor inicial, mais porque aumento, 0,2. Aumento de 7%. Fator correspondente, 1,07. Parte de 1, soma 0,07, que é 7%. Vamos pegar um aumento um pouco maior, um aumento de 130%. Fator correspondente, 2,3. Por que 2,3? Parte de 1, que é 100%, mais 1,3, que é 130%. Redução de 20. Fator correspondente, 0,8. De onde vem esse 0,8? 1 menos 0,2. Redução de 35%, fator 0,65. De onde veio esse 0,65? 1, que é o 100%, menos 0,35. Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Se eu tenho um fator igual a 1,46, o que aconteceu com o preço inicial? Pensa comigo, sempre assim, ó. Fator maior que 1 corresponde a aumento. Esse aumento é de quanto? A gente parte sempre de 1. 1,46 menos 1, 0,46. Isto é, 46%. Se você tem um fator igual a 1,04, de novo, fator maior que 1, aumento. Esse aumento vai ser 1,04 menos 1, 0,04,
4%. Cuidado com esse agora, ó. Fator 0,87. Fator menor que 1, redução. De quanto? O parâmetro é sempre 1, só que aí a gente vai fazer o contrário, 1 menos 0,87, que é 0,13, isto é, 13%. Então, o fator 0,87 corresponde a uma redução de 13%. Para finalizar, fator 3,28. Fator maior que 1, aumento. De quanto? 3,28 menos 1, isto é, 2,28, que é 228%. Bacana? Essa ideia dos fatores vai nos ajudar muito quando a gente for conversar a respeito de juros. Valeu? Muito obrigado, um abraço.